carreira? Vamos lá. Mecanismo, acho que é uma palavra muito importante para a gente entender que a Lava Jato, da forma como ela foi construída, ela tinha um método, né? Um método baseado em ilegalidades muito nítidas, ilegalidades manifestas. E para esse método funcionar, ele tinha sido já testado, né, em 10 anos antes. Então, vamos lá, eu vejo bem assim pela idade do meu filho caçula, Demore, porque eu atuei bastante na Operação Banestado ou Farol da Colina. Qual era a chave desse método que o Moro testou lá atrás e aí, de uma forma muito mais estruturada, organizada e em parceria, né, em conluio, lamentavelmente, com os setores do Ministério Público Federal do Paraná, fez valer já naquilo que a gente chama hoje de Operação Lava Jato. É a prisão para arrancar as tais colaborações ou delações premiadas. Essa foi a chave, esse foi o teste. Quando a gente vê cenas, né, da Operação Lava Jato e aparece a figura do Youssef, o Youssef fez esse papel quase que de um delator de estimação de um juízo federal. Vamos imaginar a gravidade disso. Então, esse método, tudo que a gente discute, até para entender, olha, mas como é que a defesa chama de ilegalidades, posicionamentos de um juiz que foram mantidos pelos tribunais, né, em segunda instância, pelo Tribunal Regional Federal e depois pelo STJ e pelo próprio Supremo. Essa é uma grande falácia, porque essa premissa de você prender alguém e só soltar na hora que a pessoa confessa e incrimina terceiros na medida e com o conteúdo que é demandado por exigências do Ministério Público Federal. Não era qualquer coisa, né? Não é assim uma confissão no limite do que a pessoa entende, que ela sabe, que ela conhece. Então, vamos lá, você prende a pessoa, deixa a pessoa presa por tempo indeterminado e oferece para ela a chance de falar o que você quer ouvir. É um pouco essa ideia. Exatamente. Perfeito. E ela só será solta. E aquele acordo só vai ser firmado se ela falar. Na hora que forem atendidos os pontos de exigência. Então, esse mecanismo, que é completamente ilegal, que viola, né, diretamente o pressuposto da presunção de inocência, que ele vai, vamos dizer, incidir no próprio coração do que é o direito de defesa, né? O que é o direito de defesa? É você ter a versão do Estado, a versão do Ministério Público enquanto titular da ação penal e a versão dos acusados, né, vindo ali pela via da sua defesa constituída, da Defensoria Pública. Para quem está nos assistindo, o que é o normal do funcionamento de um processo penal? Porque ainda ninguém descobriu uma forma melhor. É uma figura de tripé. Então, você tem aqui um juízo equidistante que está, quando a gente fala o que é a paridade de armas, nessa mão eu tenho a acusação e nessa mão eu tenho a defesa, né? A polícia nem faz parte dessa equação, vamos entender bem aqui. E na Lava Jato, a gente pode conversar por horas, a gente pode ver cenas, né? O papel que se quis reservar à defesa, a defesa ela só passou a ser, vamos dizer, a defesa que era concebida como aceitável pelo Moro enquanto magistrado, era uma defesa rendida. O que se queria é que a advocacia cumprisse um papel auxiliar ao Ministério Público. Só que não é para isso que serve defesa. Você não deveria defender o seu cliente, você deveria colaborar com a investigação. Você deveria ajudar, né, a investigação a provar uma série de premissas megalomaníacas e absolutamente inverídicas. Então, acho que esse também é um ponto muito importante, Demore. Eu fico sempre lembrando, né, um artigo que eu escrevi em fevereiro de 2015, em que a gente falava, então, por que um mecanismo? É um método muito eficiente que foi criado quando você troca a liberdade de uma pessoa, né, por aquilo que ela diz. Esse primado já está absolutamente equivocado. Então, voltando para a questão da chancela pelas instâncias superiores, por que isso não acontecia? Pois é, por que os tribunais de cima não olhavam para o Moro e falavam isso aqui está errado? Eventualmente, para aqueles casos em que se logrou chegar até, né, as instâncias superiores, isso aconteceu. Nós, por exemplo, levamos 10 meses para conseguir que a legalidade da prisão
de um determinado cliente fosse examinada pela Suprema Corte. E ganhamos esse habeas corpus com o reconhecimento de aquela prisão não estava, vamos dizer, lastreada nos requisitos que o Código de Processo Penal prevê. Só que isso são 10 meses. Enfim, a grande maioria dos casos, elas foram caindo pela enorme pressão, por essa pressão avassaladora, bloqueios, prisões, exposição midiática intensa, ou seja, era um processo que entrava não só pela vida da empresa, mas também pela vida das famílias, pela rotina das crianças na escola, né? Nós fomos, enquanto sociedade, nós fomos ali absolutamente tomados por uma quantidade avassaladora de notícias ruins em relação ao que seria ser um acusado da Lava Jato. E começava nos números, né? Você tinha números ali, você pegava, como se nós aqui estivéssemos sentados hoje nesse estúdio, dizia, a corrupção aqui, o contrato era de X milhões. E aí tinha um prédio construído, tinha as cadeiras, tinha a água que nós estamos tomando, a roupa que a gente estava vestindo, nada disso valia. Então era um número, sempre um número fictício, máximo criado e um bloqueio generalizado e dá-lhe paulada em quem ousasse levantar a mão para pedir calma. E qual era a cláusula que depois foi reconhecida como absolutamente legal dos acordos de delação? Para firmar esse acordo, eu tenho que desistir dos meus habeas corpus. O habeas corpus, ele está na essência, no coração, é o nosso remédio heróico, esse é o nome que ele tem, né, no universo dos tribunais, no universo da advocacia. Então, quando a própria advocacia se vê constrangida, se vê criticada a ponto de engrossar as fileiras de um discurso acusatório, de um discurso de consenso, de um discurso de salvadores da pátria, a paridade de armas e esse tripé essencial ao funcionamento de um processo penal em que você, enfim, pretenda, né, de alguma maneira seguir aquele rito que é essencial à consecução da justiça, enquanto nós temos, né, como cidadãos brasileiros, ficou severamente abalada. Uma pessoa de um caso hipotético de lavagem de dinheiro, crime de colarinho branco, que ela seja suspeita de ter cometido um crime. Ela, obviamente, tem que responder por aquilo, vai apresentar sua defesa. A grande questão que está posta aqui, ao que me parece, por exemplo, é o seguinte: para você prender alguém antes da pessoa ter sido condenada, existem 4 ou 5 regrinhas. Então, vamos lá. Quais são essas? Por que a pessoa, por exemplo, você prende uma pessoa antes dela ser condenada? A pessoa não foi condenada, então ela é inocente, certo? Até que ela não seja condenada, ela é inocente. Mas, em alguns momentos, você prende a pessoa no curso do processo. Quais são as regras para a gente entender por que durante a Lava Jato essas regras foram derrubadas? Tá. Na verdade, eu diria que a gente teve, assim, como se fosse a história da Bela Adormecida, em que todo mundo dormiu ali no reino, né? Para que... É a imagem que me vem, é como se todos os tribunais e o próprio princípio do direito tivesse anestesiado, tivesse adormecido. Porque nem se chegou perto de quais são os pressupostos, né? Os requisitos autorizadores de uma prisão preventiva. Vamos responder para quem está nos ouvindo, né? Alguém que é presumido inocente no início de um processo, até o final, até o trânsito em julgado... Famoso trânsito em julgado. Exato. Só deve ficar preso em que hipóteses? Olha, eu já estou dando indicativos concretos, eu estou mostrando pela minha atitude que eu pretendo me furtar a futura aplicação da justiça. Então, fugir do país, por exemplo. Preparando a minha fuga, tá? No D0. Tá. Olha, eu estou destruindo prova, literalmente, né? Fui avisado, eu tô sabendo, eu peguei, fui lá, destruí meu computador, joguei o meu celular no rio, dei uma ordem para apagar tudo, coisas desse gênero, né? Tá. E a grande arapuca, que aí sim é uma discussão mais profunda e mais conceitual, que são aqueles casos, né, em que se pode invocar um clamor público, né, ou um risco à ordem pública como um fator que justificaria uma prisão. Esse fator tem um grau enorme de subjetivismo, né, quando você vai chancelar uma prisão por esse fator. Então, de novo, isso não pode ser assim, só a letra da lei como uma hipótese genérica.
Mas aqui a gente nem chegava nisso, veja bem, porque o método, de novo, por que era um mecanismo? O método já previa todo um pacote em que as pessoas se apresentavam. E eu não estou falando assim, isso era regra, tá? A pessoa estava esperando a sua fase. Havia um regime de terror, olha, vai ter uma nova fase. Aí constituía o advogado que ia lá, juntava uma procuração e dizia: represento esse cliente que está à disposição da justiça para prestar os seus esclarecimentos. Eu entrego até o meu passaporte. Isso não adiantava, porque era uma prisão efetivamente para satisfazer a opinião pública, para permitir esse encadeamento, né, narrativo e de etapas dramáticas. E, de outro lado, ninguém estava efetivamente interessado em analisar a lei. Então, você tinha um tempo de demora para alcançar os tribunais superiores e as pessoas foram desistindo, elas foram sendo dobradas, isso é muito triste, isso não pode se repetir no país, elas foram sendo dobradas pela força. Né? Diferente foi o que aconteceu no caso do presidente Lula, que aguentou o seu tempo de prisão até que os argumentos da sua defesa, que eram comuns a tantas outras defesas, né? O argumento, enfim, da suspeição do juiz, o argumento da competência absolutamente artificiosa que se criou na Lava Jato, a própria questão da prisão para delatar como de uma ilegalidade manifesta, chegaram a ser finalmente analisados pela Suprema Corte em outro momento do país e depois da Vaza Jato. O que a Vaza Jato mostrou? O grau de consciência e deliberação que havia para a tomada daquelas decisões. Porque era algo que vocês já sabiam, entre aspas, porque já era evidente. Era evidente. Mas as mensagens, elas apenas confirmam o que muita gente que estava dentro ali já tinha uma certeza, né? Elas confirmam e elas tornam impossível sustentar uma outra hipótese. Na verdade, aquela ilegalidade que ela era cristalina, ela fica vexatória, constrangedora. Então, hoje, e eu digo hoje mesmo, né? Nós estamos em março de 2024 e agora, olha o tempo que o pêndulo da justiça levou para voltar a uma posição de equilíbrio, a esse ponto em que você tem acusação, defesa, magistratura decidindo, e as conversas da Vaza Jato hoje, elas vêm lastreando uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal como uma fonte importante para as defesas, de mostrar o grau de ilegalidade deliberada, né, articulada e constrangedora que estava por trás de N manipulações de competência e de N decisões de força, decisões sabidamente ilegais que prevaleceram naquele momento, só naquele momento. E a gente realmente precisa aprender com isso para que não mais se repita. Eu vou tentar entender com os outros convidados se a gente aprendeu, mas antes eu vou fazer um rápido intervalo, o papo tá muito bom, daqui a pouquinho a gente volta com o especial 10 anos de Lava Jato, não sai daí. A Lava Jato, ela consegue destruir uma empresa que caminhava para ser, eu diria que a mola propulsora do desenvolvimento do país. Então, isso assim, a gente lutava porque a gente acreditava na empresa. A gente sabia, como você falou, se tem desvio, é pontual, não é algo sistemático, não é algo sistêmico. Então, a gente foi para o enfrentamento, né? E quando vem a Vaza Jato, capitaneada por vocês, para nós, aquilo foi bom. Cara. Não somos tão malucos. Não somos tão malucos. Nós estamos certos, nós estamos do lado certo da história. Então, vira a página. Vira a página e a gente começa aí
obviamente, pegando matéria de vocês, e a gente ficava ansioso. Vai sair alguma matéria? A gente ficava ansioso. Aqui, amigo, não é mais achismo nosso. Tá aqui, ó. Os caras estão falando. Os caras estão falando. Qual foi o valor que a imprensa divulga que foi desviado da Petrobras? E foi uma conta de padeiro. Né? Ficou no balanço, né? 6 bilhões de reais no período de 10 anos. Tá, 2004, 2014. tá. Beleza. Quanto que a empresa arrecadou nesse período de 10 anos? 3 trilhões de reais. Ou seja, 0,5%? 0,05%. 0,05%. 0,05% não quebra nenhuma empresa e nenhum sistema de auditoria consegue captar. Então, essa matemática que o Gabriel faz, aí o cara que a conta fala assim, pô, mas 6 bilhões é muito dinheiro. Claro, lógico. Mas para uma petroleira que arrecada 3 trilhões de reais... Nasci...